Hoje é um dia histórico, porque tanto o Bolsonaro como o Trump levaram um tapa na cara, um murro na cara da ONU e do Prêmio Nobel da Paz, mas principalmente do Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque a FAO, que é a organização da ONU que trata de agricultura e de comida, de levar comida para as pessoas no mundo inteiro, levou o Prêmio Nobel da Paz. E isso lá na ONU e nas organizações internacionais está sendo visto como um murro na cara do fascismo. Por quê? Porque ao dar o Prêmio Nobel da Paz para quem está levando comida para todo mundo, o Prêmio Nobel também justificou falando que a cooperação entre vários países para acabar com a fome é muito importante e os países têm de se unir. É aquilo que os fascistas chamam de globalismo, que é o que? A união de todos os países do mundo. Eles querem o quê? Eles querem cada um no seu quadrado, fechando fronteiras e tentando matar as minorias. Isso é o que o fascismo quer. E o Prêmio Nobel da Paz fala o oposto, vamos todos nos unir para acabar com a fome no mundo. E tem uma coisa que aí é o murrão na cara do Bolsonaro, mais do que no Trump, que é esse programa da FAO, que foi criado pela ONU e que ganhou hoje o Prêmio Nobel da Paz, foi baseado no Fome Zero. É o Fome Zero do governo Lula. O Lula foi na FAO e discursou várias vezes quando foi presidente. Depois de ser presidente, também discursou várias vezes e falou, a gente tem que colocar o pobre no orçamento. Não é pegar, vamos tirar aqui dos pobres e dar para os paupérrimos, que é o que o governo Bolsonaro está fazendo, tentando tirar da educação de crianças, educação básica, né, que é do Fundeb, tentando descontar do imposto de renda de pessoas de classe média baixa, tentando tirar do salário também de pessoas pobres para dar para o Renda Cidadã. Não, é pegar no orçamento e falar assim, parte do nosso orçamento, e o orçamento de alguns países como o do Brasil é trilionário, pegar, parte desse orçamento é o quê? É para distribuir renda para as pessoas mais pobres, para que não haja fome. Quando você coloca o pobre no orçamento, o pobre, as pessoas pobres, que para os economistas geralmente eles são o problema, na verdade não. Quando você coloca o pobre no orçamento, o pobre é a solução para todos os problemas da economia. Ele faz a economia girar. Você dá R$1.000 na mão de um cara rico, esse cara rico vai pegar, colocar no banco e você nunca mais vê esses R$1.000. Você dá R$1.000 na mão de um cara pobre, ele vai gastar esse dinheiro, ele vai gastar no pequeno comércio, ele vai movimentar a economia. Então você dando milhões, bilhões para os pobres, eles movimentam a economia. Isso quem falou não fui eu, Thiago dos Reis, foi o Lula na FAO. E ele não falou uma vez nem duas, ele falou centenas de vezes. E aí criaram esse programa que hoje ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, parabéns, graças ao PT, ao Lula, a esse pessoal que a extrema-direita odeia. Hoje temos um Prêmio Nobel da Paz. A mesma FAO foi a FAO que tirou o Brasil do mapa da fome da ONU em 2014. Foi quando acabou a fome no Brasil praticamente. E agora, em 2019, já avisou, o Brasil voltou para o mapa da fome e de novo tem gente morrendo de fome no Brasil. Infelizmente, estamos num momento triste pós-golpe. Eu vou falar mais sobre isso e sobre esse Prêmio Nobel da Paz, como é que funciona, mas antes uma coisinha, se você é contra esse desgoverno Bolsonaro, se você desde o começo já sabia que quem luta pelo povo era o PT, você curte o vídeo, mas principalmente fica aqui o botão, ou talvez aqui, depende se você está no celular, no computador, mas se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem o botão inscrever. Você se inscrevendo no canal é a coisa mais importante que você pode fazer hoje para ajudar a gente na luta contra o desgoverno Bolsonaro e ajudar a gente para que o Brasil volte a ter ordem e progresso, principalmente progresso, porque desde o golpe de 2016 não temos mais progresso. O Brasil regrediu muito, o Brasil regrediu mais de 10 anos em apenas 2, 3 anos. Aí, se for contar desde o golpe mesmo, em 4 anos e meio, o Brasil regrediu muito, muito mesmo. Então, um segundinho de graça você se inscrever no canal, você ajuda muito. Além da gente fazer oposição ao Bolsonaro aqui nas redes sociais, na internet, a gente também faz nas ruas, seja com outdoors, vão aparecendo aqui atrás sempre alguns outdoors que a gente está colocando contra o Bolsonaro em todo o Brasil. Esse foi o primeiro que a gente fez em Maceió. Temos em várias outras cidades e também com carros de som. Temos carros de som contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. A gente está tentando ter pelo menos uma vez por semana em 10 cidades do Brasil carros de som. Essa é a verba que a gente está tentando conseguir. E também tentando as empresas, que é muito difícil achar empresa que faça. No Rio de Janeiro, por exemplo, até hoje eu não achei. Tá me dando vontade de comprar caixa de som, eu mesmo alugar um carro, contratar alguém para colocar o carro de som contra o Bolsonaro no Rio de Janeiro, que tá realmente muito difícil. Quem quiser ajudar com outdoor, carro de som, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Aí você clicando em Seja Membro, você ajuda a gente em todas essas ações contra o Bolsonaro, nas ruas também, para mostrar pro povo a verdade. E mais embaixo, no primeiro comentário, eu sempre deixo PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar. Mas agora vamos falar do assunto do vídeo, que é o Prêmio Nobel da Paz que foi dado para a FAO, da ONU, que é a FAO faz o quê? A FAO pega
várias instituições governamentais e não governamentais e consegue não só angariar comida, mas também fundos para levar isso para as pessoas mais pobres. E mais do que isso também incentiva a agricultura familiar, que é uma coisa que, ó, no Brasil, só os partidos de esquerda falam disso. E os partidos da extrema-direita, os da direita, PSDB, então não falam nada, mas os da extrema-direita, eles são contra isso, porque a agricultura familiar faz com que o povo fique livre. Por que livre? O povo não precisa mais de nada do governo, porque quando o cara tem o seu pedaço de terra, consegue plantar e tira ali o seu sustento, ele não precisa mais de praticamente nenhuma ajuda do governo. Se tiver um governo fascista, um governo de direita, e esse governo não der nada para ele, ele ainda assim consegue se sustentar. Claro que o correto seria não apenas dar um pedaço de terra para quem quer ter um pedaço de terra, mas também ter ajuda do governo no quesito de financiamento, para que tenha maquinário, para que tenha tratores, para que possa extrair, para que a pessoa que tem a sua terra possa progredir, para que realmente chegue num ponto em que a pessoa fale, ó, estou aqui 100% independente, não só de comida, mas também financeiramente. E isso, a FAO faz o comecinho, que é dar comida, tentar dar um pedaço de terra para as pessoas, para tentar acabar com a fome no mundo. Isso foi baseado no Fome Zero. Quem diz não sou eu, a própria FAO fala isso, que foi baseado em programas de transferência de renda de países e cita lá o Brasil, no próprio site da FAO. Quer dizer, o Fome Zero do Lula hoje foi ampliado para o mundo inteiro e está ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Teve até um youtuber aqui, do blog da Cidadania, que falou o Lula é o ganhador moral do Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se chega nesse nível, porque a FAO faz no mundo inteiro, mas realmente quem inspirou o programa foi o Fome Zero do Lula. O Fome Zero começou logo no começo do governo Lula, e aí depois o Lula pegou vários programas sociais do Fernando Henrique que funcionavam bem, mais ou menos, unificou vários deles e fez funcionar direito o Bolsa Família, que é o que hoje o Bolsonaro está tentando transformar em renda cidadã, ou renda Brasil, sei lá, renda fascista deve ser, porque o Bolsonaro é fascista, para dar um nome a isso. Só que tem um problema de estratégia. A diferença de estratégia é o seguinte, o que o Lula fazia é o seguinte, investir muito, bilhões em agricultura familiar. E olha só, a agricultura familiar, a extrema-direita fala tanto do MST, quem está vendendo arroz a um preço bem mais barato, a um preço justo, é o MST. Quem doa toneladas e toneladas e toneladas de alimentos todos os meses é o MST, é o pessoal da agricultura familiar. E aí o governo do PT investiu muito nisso, enquanto isso o Bolsonaro investe em quê? Em ruralistas bilionários que estão destruindo o Pantanal, destruindo a Amazônia, para que vire tudo isso um pasto, para que eles possam plantar mais e vender mais para a China. Para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, que pagam em outra moeda. Porque parte da estratégia desse pessoal da direita é o quê? Fazer com que o real valha bem pouquinho, ó, o real. Eu lembro que em 2012... R$1 valia 1,50 dólar. O real estava 1,50, o dólar estava 1,50. Hoje está 5,50. Então, quando o ruralista bolsonarista vende uma coisa por $1, antes ele ganhava R$1,50. Hoje ele está ganhando R$5. Então, olha só como melhorou para ele. Melhorou muito para esse pessoal que está vendendo em dólar. Então, parte da estratégia deles é fazer com que a nossa moeda valha bem pouquinho e aí aprovar reformas como reforma trabalhista, reforma da Previdência, para quê? Para gerar mais desemprego, porque aí os brasileiros vão ficar bem pobres, mas pobre, porque aí aceitam trabalhar por qualquer salário miserável ou até por trabalho semi-escravo. Por falar em trabalho semi-escravo, o Bolsonaro também faz o quê? Ele tira toda a fiscalização para que eles possam realmente utilizar trabalho semi-escravo, coisa que na agricultura familiar não existe. E aí, fortalecendo a agricultura familiar, colocando as pessoas mais pobres no orçamento, com transferência de renda, o que acontece? Cada vez mais tem menos pessoas pobres, cada vez mais tem menos pessoas miseráveis, cada vez mais tem uma classe média mais forte. Eu lembro que no governo da Dilma, no governo Lula, começaram a falar, o pobre começou a andar de avião. Eu lembro que lá para 2008, 2009... Logo que começou o Facebook, chegou no Brasil em 2009, eu lembro que tinha muita publicação de gente tirando foto em aeroporto de pessoas que estavam de chinelo, de bermuda, dizendo aeroporto virou rodoviária. Aí muitas vezes era uma pessoa rica que estava ali vestida desse jeito. Mas aí a elite brasileira, a classe média alta brasileira, a elite, falaram, não, eu não quero dividir os meus espaços aqui com gente que não é do meu nível, esse pessoal arrogante. Aí eles começaram a odiar cada vez mais o PT, cada vez mais e mais e mais. E eu lembro que o próprio Paulo Guedes falou faz alguns meses, tem vídeo do Paulo Guedes falando, dá um Google, Paulo Guedes domésticas, o Paulo Guedes falou assim,
tava uma festa no governo do PT, tinha doméstica passando férias na Disney, uma festa danada. Não, agora vai lá para Piraporinha, agora vai lá. Por quê? Porque essa elite que derrubou o PT, eles acham o quê? Que eles são cidadãos de primeira classe e que há cidadãos de terceira classe. E que esses de terceira classe têm que ficar em lugares ruins, lugares sujos, lugares podres, e que só eles podem desfrutar de ir para Disney. E o pessoal da classe média e da média alta que embarcou nisso, olha só, eles não sabiam, mas eles são cidadãos de terceira classe aos olhos da elite, porque esse pessoal todo que embarcou no golpe, que apoiou o golpe, que falava Aécio 2014, Bolsonaro 2018, fora Dilma, não vai ter Copa, lembra esse pessoal todo? Eles iam passar férias na Disney. Eu tenho vários, eu dou risada deles hoje, vários conhecidos que embarcaram nisso aí, eram amigos, não são mais hoje, são só conhecidos, e eles iam para os Estados Unidos, iam para não sei onde, uma vez por ano, claro, parcelado em 10 vezes, mas iam. Mas hoje não vão nem pro litoral de São Paulo, ali Santos Guarujá, porque não tem dinheiro, é isso. Hoje não compram nem arroz. Acharam que iam comprar uma arma que custa 5 mil reais, hoje não compram nem um saco de arroz. É isso que está acontecendo com essas pessoas. Por quê? Porque quem defende o povo, e quando eu digo povo, eu não quero dizer só os mais pobres, não. Quero dizer todo mundo, foram os governos de esquerda. Então hoje o Prêmio Nobel da Paz é um murro na cara da extrema-direita, e lá na Europa já estão, que a ONU fica lá na Europa, na Suíça. Lá na Suíça já estão falando, ó, isso foi uma pancada bem forte, um aviso bem forte ao Donald Trump e ao Bolsonaro, que são os dois grandes líderes da extrema-direita no mundo. Claro, há outros. Tem lá o presidente da Polônia, da Hungria, de Israel, tem uns outros países menores que também têm a extrema-direita dominando, mas a pancada, o aviso foi direto para Bolsonaro e Donald Trump. Assim, a política de vocês não funciona, nunca vai funcionar, e nós faremos de tudo para lutar contra a política de vocês. É isso que aconteceu. Se você gostou do vídeo, se você está feliz que eles levaram uma grande derrota hoje, curte o vídeo, se inscreve no canal, e eu vou deixar vocês com um discurso do Lula do dia em que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Hoje, infelizmente, o final, spoiler do final, hoje, infelizmente, o Brasil está de volta ao mapa da fome da ONU. Em 2014, depois de 12 anos de governos do PT, quase 12 anos, foi no meio de 2014, 11 anos e meio, o PT conseguiu fazer com que em 500 anos tinha fome no Brasil. Depois de 500 anos, acabou a fome no Brasil. E hoje, em apenas 5 anos e meio, e na verdade, se a gente contar no golpe, do golpe para cá, são 4 anos mais ou menos, 4 anos e meio, conseguiram cagar o país, e o Brasil voltou para o mapa da fome da ONU, infelizmente, mas nós estamos aqui, eu tô aqui e você tá aqui, nós vamos lutar para que a fome seja extinta, não só no Brasil, depois que a gente conseguir no Brasil, a gente extingue no mundo inteiro, que foi isso que o governo fez, e ó, a FAO hoje ganhando o Prêmio Nobel da Paz por isso, porque a fome está diminuindo no mundo inteiro, infelizmente no Brasil está aumentando. É isso, falou. No prédio da FAO, hoje é um dia especial porque é 6 de junho de 2015 e nós viemos comemorar o fato da FAO ter em 2014 considerado o Brasil fora do mapa da fome. E a grande surpresa e o motivo de orgulho é que nesse encontro do dia 6 de junho nós conseguimos juntar o companheiro Graziano, que é hoje o diretor-geral da FAO e foi o criador do programa Fome Zero. Nós temos o Padrus, que foi, depois da saída do Graziano, o ministro do Fome Zero. E nós temos a Tereza, que é a atual ministra do programa, sabe, do Ministério do Movimento Social e Combate à Fome. Então eu penso que, sabe, são a mesma geração, representando 3 momentos históricos e 3 momentos vitoriosos do Brasil. Ou seja, cada um deles certamente ainda tem muita coisa para fazer na sua passagem pelo planeta Terra, mas certamente eles vão ser lembrados muito porque fizeram parte de um programa exitoso, de um programa que conseguiu provar ao mundo que é possível a gente acabar com a fome no mundo, acabar com a miséria, desde que a gente trate os pobres não como estatística, mas como seres humanos. Então, parabéns aos 3 companheiros e espero que continuem trabalhando. E é você que começou, né? Sempre haverá alguém para dizer que existirá sempre uma prioridade. Em primeiro lugar, do que os pobres. Porque há uma cultura no mundo
de que o pobre é tratado como estatística. Ele é um número muito bonito para ser utilizado em época de campanha eleitoral. Mas depois das eleições, esse número é apagado da mente da maioria de quem ganha as eleições. E eu quero provar de que no Brasil nós gastamos apenas 0,5% do orçamento. 0,5% do orçamento para cuidar de 54 milhões de pessoas que não tinham as calorias e as proteínas necessárias para sobreviverem naquele país. E o milagre que nós fizemos foi deixá-los de tratá-los como estatística, como número, mas tratá-los como seres humanos, homens, mulheres e crianças, que tinham o mesmo direito de comer a quantidade de calorias que o maior magnata do país poderia comer. E isso pode ser possível. E todo mundo pode fazer. Mesmo que leve um tempo. Se nós não começarmos hoje, a única coisa que vai acontecer é que pode aumentar o número de miseráveis do mundo. Portanto, nós temos muita responsabilidade. E o custo brasileiro demonstra que o problema não é apenas falta de dinheiro. É falta de prioridade.